Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui. Hoje vai balançar um pouquinho mais comum, acho, porque eu ainda não consegui me acostumar com esse esquema aqui, mas eu acho que vai dar bom. Deixa eu tentar botar uma música aqui, bem de leve, para que não haja problemas. Vamos ver, eu acho que vai dar. Vamos ver. Vamos lá. Primeiro quero pedir perdão por segunda-feira. Não deu para fazer. Segunda foi um dia muito tenso. Achei que ia dar conta. Cheguei de uma viagem extremamente cansativa, já com um monte de coisa para resolver. Tava explodindo dor de cabeça. Aí ontem era para gravar, não consegui. Enfim, só consegui fazer isso agora. Já me preparando também, ainda continuo com uma dor de cabeça violenta, mas estou me preparando para pegar a estrada novamente, para voltar para o lugar onde eu estava. Algumas coisas aconteceram lá, foi muito bom, enfim. E a gente vai voltar. Tem algumas coisas para gente, para definir aqui e vamos trocar ideia, certo? Então, antes de tudo, vamos orar. Jesus, muito obrigado pelo teu amor, graças te damos. Muito obrigado pela oportunidade que temos de ouvir sobre o Senhor, que esse tempo seja um tempo incrível para a glória do teu nome. Amém. Amém? Cara, eu soltei. Se eu fizer, vocês vão ver minha bagunça ali. Pra cá. Aí. Eu queria ler um texto muito breve de Hebreus 13. Eu vou continuar contando algumas histórias. Histórias da igreja, né? Como eu falei, coisas mais próximas a nós, a nossa realidade. Deixa eu virar um pouco para não ficar refletindo tanto no meu óculos aqui. Hebreus 13, versículo 1, diz assim: Seja incessante o amor fraternal, não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se estivesseis aprisionados com eles, e todos aqueles que sofrem maus tratos, como se vós pessoalmente estivesseis sendo maltratados. Digno de... Acho que é até aí. Até o versículo 3 mesmo. Lembrai-vos dos encarcerados. É isso mesmo. Vamos lá. Uma das coisas que tem acontecido nesses dias e tem acontecido de uma forma muito constante com as pessoas que não digo nem sobre se relacionar, vou usar, acho que essa frase seria boa, que se relacionam com a minha vida ministerial, elas vão falar assim: Léo, isso eu já ouvi várias e várias vezes. Falei, mano, eu sempre sonhei com a igreja desse jeito, eu sempre quis buscar algo maior, sempre quis fazer mais, só que eu não tinha visto. Eles vão falar duas coisas. A primeira, que nunca tinham imaginado uma igreja dessa forma, ou que fosse possível viver dessa forma como igreja. Como que começa isso? Eu já contei para vocês isso algumas vezes. Eu começo o meu ministério, tipo, eu vi a minha avó abrindo mão de coisas delas. Meu avô, ele tinha um carro muito lindo e ela fazia com que meu avô botasse muita gente dentro do carro para ir para a igreja, fazia os meus tios acordarem cedo para buscar o povo, os amigos, para ir para a igreja. E graças a Deus o fruto disso é que muita gente no bairro onde nós crescemos alcançaram o evangelho, alcançaram Jesus. E eu vi sempre minha mãe sempre servindo as pessoas. Então eu não conseguia viver de uma forma muito diferente. Acho que até por isso que eu entendi
que o rap seria uma das ferramentas, apesar de não ter pensado nisso quando eu comecei, para falar a verdade. Eu sempre entendi a igreja como um mecanismo de salvação, óbvio, de alcance, porque não adianta você fazer o bem sem que tenha motivo para isso. E nós não fazemos, eu quero que isso fique claro, nós não fazemos o bem porque é legal. Nós fazemos o bem porque é certo. E nem sempre o certo vai ser legal, tá? Então, eu sempre entendi que nós éramos isso, uma gente e depois eu vou conseguir equacionar isso, eu vou pautar isso de uma forma mais clara quando eu entendo essa junção profética entre céu e terra, entre o equilíbrio disso, que não há valia em orar sem que você haja e não há ação que não tem, que tenha valia sem a oração. Então, eu sempre tentei buscar equacionar essas coisas. No primeiro impacto, e é o que eu digo, tem uma ministração que inclusive eu preciso gravar ela, chamada Homens Atemporais, que o Senhor me deu num evento lá da igreja no ano passado. Então, e fez mudar muita coisa do que eu enxergo hoje. E eu estava falando sobre isso, eu falo sobre isso, que a maturidade se dá quando eu paro de tentar encaixar Jesus dentro da minha vida, dentro dos meus costumes, dentro das minhas refeições, e eu começo a me encaixar na vida dele. E eu entendo que agora é a vida dele na minha e não a minha na dele, entende? Então, quando eu começo a entender essas coisas, eu começo a perceber que existem muito mais coisas para fazer. É muito mais amplo, é muito mais do que a gente só sair, pregar e falar, ó, Jesus te ama, é muito maior. Porque esse amor, ele precisa vir ele precisa, não é prova, mas ele precisa vir acompanhado de ações para se mostrar real. Eu sempre dou esse exemplo. Se eu chegar agora e for numa concessionária, e chegar na concessionária e falar, eu quero o carro mais caro, e aí a hora que eles falar, tudo bem, tá aqui, esse é o carro, vamos ver o que a gente precisa fazer vamos lá assinar os papéis. Eu falei, não, já quero sair daqui agora, e eu preciso, digamos que eu vou num culto pregar e eu preciso desse carro agora. Eles vão falar, não, mas a gente precisa ver os seus antecedentes, não é antecedentes, mas vou colocar essa palavra. A gente precisa ver como é que você está financeiramente, se você tem condições de ter esse carro. E eu virar para o dono da concessionária e falar, não, cara, mas eu sou honesto. Eu sou pastor, eu sou honesto, eu sou cristão, eu amo Jesus e eu vou pagar. Eles não vão me vender o carro, porque a honestidade ela vem acompanhada de uma prova. E o meu antecedente aí sim, ele vai ter que dizer isso, as minhas ações, eles vão ter que enfim, vão ter que atestar, vai. É que a palavra é tão bonita que eu quis falar, mas não deu certo. Então, nós precisamos entender que o amor de Jesus, ele sempre foi, ele sempre veio acompanhado de ações que atestavam o seu amor. Então imagina, a diferença, por que nós seguimos Jesus? Porque Jesus provou o seu amor por nós, e essa é uma das coisas, quando eu vou fazer evangelismo, e eu saio para fazer, para pregar mesmo, para quem está fora do contexto da igreja, eu sempre falo isso, falo assim, cara, a experiência que eu tenho, e a prova que eu tenho que Jesus me ama e ele existe é porque ele me amou. E eu começo a contar, por isso que ele fala comigo, por isso que ele fala, não, eu ouvi ele, por isso que eu entendo que ele é real. Então a gente precisa entender que o evangelho que a gente prega, o evangelho que a gente busca viver, ele vai vir pautado ele vai vir de uma necessidade de ação. Nesse texto de Hebreus, ele está falando o seguinte, que o amor fraternal, ele não está dizendo um amor egoísta, ele está dizendo um amor que é um amor que não acaba.
esse amor esse amor familiar. Ele não acaba como um amor romântico, como um amor por coisas. Esse amor fraternal não, esse amor família, isso daí não pode acabar. Então ele seja constante entre vocês, e ele vai dizer uma coisa, ele fala, ó, você tem que pensar no encarcerado, você tem que pensar no preso, ou você tem que pensar em quem está com dor como se a dor estivesse em você. Ou você vai pensar no preso como se você estivesse lá na cadeia. E isso muda totalmente de figura, porque quando eu penso no outro, só na dor que ele está passando e não me coloco no lugar, eu vou entender que não faz muito sentido. Tipo, mano, e aí? Tá doendo em você? Beleza, eu vou te orar. Deus cura em nome de Jesus, amém. Mas quando dói em você, você vai se posturar, você vai andar de uma outra forma. Você vai pensar de uma outra forma. Você vai agir de uma outra forma. Então Jesus, ele quer que eu ame o que o escritor de Hebreus ele tá nos desafiando você tem que amar e você tem que agir como se isso tivesse em você. Não na condição de eu sou melhor, eu sou maior, eu faço por isso, eu faço porque eu sou bom. Não, eu tô me espelhando na tua dor. Eu tô projetando no outro eu tô pegando a dor do outro para mim, falando assim, cara, poderia ser eu, então eu vou ter que cuidar de você dessa forma. Mas eu sou livre pensando como um cativo, então eu tenho que pensar, por exemplo, eu tenho condições, vamos colocar assim, eu tenho comida na minha casa, mas eu tenho que comer pensando em quem não come. E eu tenho que pensar que o outro precisa. E isso vai começar a fazer você enxergar o próximo com outro sentido, com uma outra roupagem, com uma outra mentalidade e com outros olhos. E tipo, mano, o meu amigo também passa fome. O meu pastor, ele também tem necessidade. Porque a gente pensa que, e essa é uma das coisas que acontece muito, de achar que pelo fato da gente estar ali na igreja, tá todo mundo bem. E não tá, mano. Não tá, e eu garanto isso pra você, não tá. Tem várias situações que eu já encontrei, que eu já enfrentei, por exemplo. Vamos lá, sessão Histórias do Tio Léo, tá? Eu tô em Manaus, no dia dessa história. Acho que foi a primeira vez que eu fui com o pessoal daquela igreja. Infelizmente, nunca mais me levaram. E aí nós fomos fazer uma conferência e na época, tipo, eu tinha eu era conhecido em Manaus por por causa de um grupo de rap que eu fazia parte, então eu já tinha ido lá algumas vezes para cantar. Só que aí o que aconteceu? No sábado, eu tô tentando achar um negócio aqui, tá difícil. Claro que eu não vou achar. No sábado, eu foi um rapaz lá, ele me conhecia por causa desse grupo e a gente começou a trocar ideia. Aliás, ele conversa com, ele me procura no início, antes do culto, no sábado à tarde. Conversei com ele um pouco e tal, aí ele me falou, pô, vim aqui por causa do Provérbio X, que era o grupo que eu fazia parte, tal, não sei o quê. E na verdade ele foi lá achando que eu ia cantar. E calhou de eu ministrar sobre igreja primitiva. Aquele dia, naquele período, eu tava falando sobre isso, e tava falando sobre servir o outro e tal, pá, pá, pá. E eu lembro que nessa época eu não tinha tantos exemplos assim, eu só ministrava sobre a igreja primitiva e sobre nós abraçarmos a dor do próximo. Um tempo depois eu começo a contar os testemunhos. E quando eu falo isso, eu chamo algumas pessoas na frente. Falo, você que está aí, você tem alguma conta, alguma parada atrasada e tal, vem aqui para frente. Esse rapaz foi, eu cheguei lá, abracei ele. Eu lembro que eu tinha acho que devia ter uns 30 reais ou menos, não lembro. Tinha alguma coisa no bolso. Eu ofertei esse dinheiro para ele, aí eu tinha um relógio e eu peguei meu relógio e dei para ele. As pessoas que já me ouviram ministrar, principalmente nas igrejas, vão saber, eu amo relógio. Então, para mim, ofertar relógio tem um valor muito significativo, não pelo valor que ele custa, mas o valor dele para mim, né?
E aí, quando eu falo isso, daí dei e tal, algumas pessoas depois liberaram oferta para ele, mais umas outras pessoas da igreja. Quando terminou, esse rapaz me procurou, ele falou, daí me contou a história, mentira, me enganei na verdade, ele só conversa comigo, lembrei agora, ele só conversa comigo no final da reunião, ele não falou comigo no início, ele chegou atrasado. E aí a gente conversa e ele me mostra, pô, lembro de você do Provérbio X, que massa, tal, não sei o que, bababá, babá, fala. Aí ele pega o celular dele e abre as fotos e mostra a filha dele. Pensa num nenê, coisa mais linda, 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 linda. E era um olho, no olho daquela criança era a coisa mais linda, assim. Porque ela é meio verde, meio azulado, quase um cinza, coisa mais linda. Pensa num olho lindo, um rosto perfeito daquela criança. Normalmente, bebê recém-nascido, a gente tem que confessar, não é a coisa das coisas mais bonitas que a gente, só pai e mãe que acha. Porque é estranho. Mas aquela neném era linda e ele começa a me contar e aí ele mostra primeiro a foto dela, tipo atual assim, ele começa a mostrar a foto de um ano antes. Em detalhe, a menina tinha 1 ano. E ela nasce sem o céu da boca. Então, quando você olhava, quando ela abria a boca, você já via a parte de dentro, assim. Era mano, pensa numa coisa horrível. Era aquilo, nada, não tinha nada do céu da boca. E aí ela passa 1 ano fazendo cirurgias para reconstruir o lábio, é o que eles chamam de lábio leporino. Então eles têm que reconstruir toda a boca dela para que depois, tipo, nascesse os dentes, enfim. E quando ele fala, cara, obrigado pela oferta e por tudo que aconteceu aqui, e eu quero te dizer que faz 1 ano que eu tô vivendo, eu não tenho água encanada e eu tô vivendo há 1 ano daquilo que Jesus manda. Quer dizer, chuva. Ele não tem saneamento básico na casa dele. E aí você faz a conta, pensa o seguinte, faz 1 ano que aquela menina não sabe o que é água no cano da casa. Ela não conhece pia. Talvez a bacia, nem sei se ela tinha bacia para tomar um banho. E aí você vai pensar assim, cara, mas isso para nós é comum, mas nem para todo mundo é. E se eu não consigo enxergar do lado de fora e tentar entender, e eu gosto sempre do versículo que diz que o homem espiritual ele discerne todas as coisas. A partir do momento que a gente começar a orar com essa perspectiva de eu posso ser um agente de transformação, você vai comprar pão de maneira diferente, você vai comer pizza de forma diferente, você vai começar a comprar no mercado de forma diferente, você vai começar a gastar e comprar roupa para você de forma diferente, você vai olhar para o teu guarda-roupa, para as coisas que você tem de forma diferente, para o teu celular, enfim, para todas as coisas de forma diferente. Por quê? Porque você agora entende que tudo que tem em você e tudo que passa na tua mão serve para anunciar o amor de Jesus. Outra historinha de coisas que para mim eram simples assim. Eu tenho, de vez em quando, eu produzo algumas coisas, algumas roupas e tal, e eu sonhava em fazer 2 materiais. Um era o óculos de sol, e outro era relógio. E aí, uma vez, eu consegui fazer uns óculos, cara, os óculos ficaram sensacionais, sensacionais. Pensa nos óculos bonitos, nunca mais consegui fazer deles, mas ficaram lindos, lindos, lindos. E eu fui pregar num lugar, uma conferência, uma igreja pequena, e estava na expectativa do que fosse vender, e eu tinha pouco material, mas ia dar muita coisa em termos financeiros. E aí, no sábado à noite, eu nem ia pregar. Eu resolvi contar uma história, acabei atrapalhando o culto todo lá. E falando sobre esse lance da igreja primitiva, não sei o que, e cara, daqui a pouco começou a explodir uma parada. Começou a explodir mesmo, assim. Deus começou, mano, liberar coisas através das pessoas, foi incrível. E eu olhei pra mesa e eu falei, cara, acho que eu vou ofertar um óculos.
Eu tava com esse sentimento já, eu falei, vou ofertar. Só que eu não sabia para quem era. Deus não tinha me comunicado uma pessoa e tal. E aí eu fui e coloquei. Peguei o óculos lá atrás e coloquei na mesa. E quando eu coloquei, passou. Esse bocejo é dor de cabeça, por incrível que pareça. Quando passa um tempinho, uma menina sai, vai até lá na mesa. Não foi isso. Hoje eu tô com minha cabeça tá a milhão. Eu coloquei lá. Daqui a pouco eu me senti incomodado de pegar aquele óculos e dar para aquela moça. Foi isso. Coloquei o óculos lá na frente, ninguém. Daqui a pouco eu olho e falo assim, cara, eu vou ofertar para essa menina. Peguei o óculos e pum, entreguei para ela. Quando eu entreguei, ela abraçou, começou a chorar. E aí ela foi, eu entrego, presta atenção, eu entrego o óculos para ela pega aí ela fica lá chorando com o óculos na mão, ela abre a mochila, a bolsa dela, pega uma sapatilha, ela era da dança, ela pega a sapatilha e bota lá na frente. E aí beleza. Nisso, cara, e aquele dia, velho, eu ofertei um boné, meu Deus do céu, coisa mais linda, pelo amor de Deus. Pior que aquele dia foi um boné e um relógio. Não, ou foi? Não lembro. Mas o boné foi, pelo amor de Deus. Saudade, volta. Aí beleza, acabou. Essa menina me chama, a que ganhou o óculos, e ela falou, Léo, obrigado. Essa semana eu tava andando aqui no centro da cidade e eu parei na frente de uma ótica e eu vi um óculos, e o mesmo modelo, mesma cor. E eu falei, Deus, eu queria tanto um óculos de sol, queria tanto um óculos como esse. E quando ela fala isso, ela chora, tal, abracei ela, pô, fiquei muito feliz, né? Por ser assertivo em ouvir a Deus e tal. E aí, a galera tá recolhendo umas coisas, eu acho que eu fui pegar uma bolsa, tinha uma bolsa que ninguém queria lá, tipo, a bolsa ninguém levou, eu pedi para levar para casa. E aí uma moça fala, quando eu fui para pegar a bolsa, ela fala, mas isso daqui é meu. E ela pega a sapatilha. Quando ela pega a sapatilha, ela fala assim, Léo, minha irmã tá desviada, ela era do Ministério de Dança, meus pais estão na Colômbia numa conferência e olha o que aconteceu. O pai dela manda uma mensagem para a irmã, né, a mais nova, que tá desviada, no início do dia, dizendo, hoje você vai receber um presente da parte de Deus. À noite, uma menina que ganha um óculos, que estava orando no meio da semana, oferta uma sapatilha gasta, a irmã tá lá, sabendo que Deus tinha falado para a irmã dela, que ela ia receber um presente, ela vê aquela sapatilha e fala, Jesus presenteou minha irmã. Olha olha a sequência que as coisas fazem. Então, mais uma vez, eu sei que eu dei essa missão para você, né? E ali no grupo, eu tô tentando entender como que a gente pode criar uma interação maior e melhor, uma comunicação até, para ver a efetividade daquilo que a gente está aprendendo e como que a gente está colhendo os testemunhos. Eu vou te incentivar a fazer duas coisas. E uma está atrelada à outra. Primeira, eu quero que você ore sobre você e sobre o que você tem, sobre coisas que você tem, sobre suas roupas, seus livros, não sei, sobre teu dinheiro, alguma coisa. Você vai orar por isso, falar, Deus, o que eu tenho aqui que eu preciso comunicar o amor? Como que eu posso comunicar o amor para alguém? A partir daí, Deus vai falar para você ofertar algo. Não sei, pode ser um perfume, pode ser uma caneca. Eu tô falando segundo as coisas que eu tô vendo aqui, né? Pode ser um celular, pode ser, enfim. Pode ser alguma coisa, vai ser alguma coisa e ele vai falar. E aí o próximo passo é, para quem que eu devo comunicar o amor? E aí você vai e entrega, Deus mandou eu te dar isso aqui. E aí depois você me conta como é que as coisas aconteceram. Mas lembra, na sua mão existem coisas. Nós, na maioria não,
Eu tô falando da maioria porque eu tô pensando no grupo, porque nem todo mundo tá fazendo as aulas, mas todos aqueles que estão fazendo a aula e pegaram de forma firme, quero que você entenda, existe um chamado e esse chamado é real para tua vida. Então, e esse é o fluxo que você vai ter que aprender. Da mesma forma que as pessoas elas vão ouvir a Deus sobre você, você tem que ouvir a Deus sobre elas. Não é só o lance de subir e pregar, é muito mais do que isso. O último testemunho, eu queria um notebook. Eu preciso de um notebook, na real. Porque como eu sempre falo para vocês nas aulas, o meu eu acho que tem alguns problemas nele aqui, a tela já tá zoada, enfim. E aí beleza, no final do ano, me deu uns 5 minutos de loucura, fui comprar os presentes de Natal, que nem era para ter, e aí acabou rolando. E eu fiquei olhando os notebooks, só que não tinha condições, a gente não tinha mais crédito para isso, e não ia dar para comprar. Então comecei a fazer outras contas, mas pô, preciso fazer os livros novos e não sei o quê. E eu, mano, preciso, quero escrever o livro novo no computador novo e tal. E beleza, não comprei, tipo, não comprei nada pra mim no final do ano, fiquei chateado, porque eu sou tipo criança, acho que tem que ganhar presente e tal, eu gosto de ganhar presente, fica a dica aí. Então, aí fui, beleza, passou, falei, vou terminar de pagar as coisas que tem que pagar e provavelmente segundo semestre, ao final do ano, eu consigo comprar um notebook novo. E aí, beleza, fui ministrar esse final de semana, desses dias aí, e aí contei uma história que não cabe, tomara que a pessoa da história, o alvo da história está entre os alunos e que essa pessoa conte a história dela com relação a isso, ela sabe do que eu estou falando. E aí falei e tal, sobre notebook, beleza. Sábado fui pregar nos jovens lá da igreja que eu tava. E uma moça, ela já tinha predisposto a ofertar um notebook para essa outra pessoa que eu tô falando. E só que duas pessoas, no caso ali tinha sido 3, mas 2 chegaram no pastor e falaram: quero ofertar um notebook pro Léo, para essa missão dele e tal. E aí o pastor falou: Léo, já tá certo, o fulano vai dar o computador. Esse outro era um outro casal que também entendeu o que tinha que fazer. Eu o pastor conversou com eles e ficou marcado que não vai rolar, não precisa, ele já tem aquilo que é necessário. Aí tá bom, fui ministrar e a esposa desse casal, a mulher veio me procurar e falou assim: Léo, eu sei o que o pastor falou, eu sei que vocês já conseguiram, mas Deus está falando que eu preciso entregar. Um computador novo, a gente nem tem aí falou uns aplicativos lá que precisava, a gente nem colocou, só tem as fotos do nosso filho e eu quero muito, eu preciso entregar ele para você. Resumindo, o computador literalmente zerado, zero, quase que tirou da loja e me deu. Do jeito que eu precisava, com as coisas que eu precisava. E agora, se tudo der certo, na semana que vem, segunda ou terça-feira, eu vou dar continuidade no livro novo, agora já no computador novo. Então, o que acontece? Deus ouve. Deus sabe o quanto eu estava precisando, o quanto eu estava querendo, não é nem sobre a necessidade, o quanto eu queria para dar para dar as aulas melhor também, por conta da conexão, para poder ficar aqui dentro do meu espaço, não ter que fazer fora, não ter que pedir silêncio em casa. Ele é mais leve, mais bonito. Um dia eu posto a foto e mostro para vocês. Então é isso. Ouçam Jesus e sirvam as pessoas. E pensem que o outro tem necessidade, assim como você também o tem. Tá? Vamos orar. Jesus, graças te damos. Peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que nós possamos olhar para fora, além daquilo que nós enxergamos, além daquilo que nós estamos buscando, mas aquilo que nós podemos proporcionar. Ser conosco, que o teu nome seja exaltado, que nós possamos viver o que Hebreus diz, nos mantermos dentro do amor fraternal, para que o teu nome seja glorificado. Ser conosco, nos ajude no final desse módulo, que semana que vem nada nos atrapalhe, que a aula aconteça e flua, e que seja um tempo bom para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é o seguinte, eu vou
Aliás, meu plano de aula tá ali. Na semana que vem, deixa eu virar aqui. Na semana que vem é que eu vou ter que fazer isso aqui. Nós vamos ter o encerramento do primeiro módulo, como foi proposto na semana passada. Algumas pessoas já tem 2 pessoas, né, que falaram que vão dar o testemunho, eu acredito. E quando eu falo testemunho, não é tipo como foi esse módulo para você, o que você cresceu, como você aprendeu, onde mais Deus te pegou. Então, e aí eu a princípio nós já temos 2 pessoas e se você quiser fazer isso, eu te incentivo a fazer, porque isso vai ser um termômetro para entender, para ver se a aplicação da aula está sendo errada, se eu não estou ensinando direito, enfim, para a gente potencializar mais. Então, dia 10, que é a próxima segunda-feira, então vamos ter, e vai ser, vou colocar presencial para a Luana não ficar me enchendo a paciência, vocês vão entender o que eu estou dizendo. A gente vai fazer pelo Meet, do mesmo jeito que eram as outras aulas, não vai ser gravada, não vai ser pelo YouTube, tá? Dia 17, a gente dá início ao segundo módulo, e a partir do dia 17, nós vamos até junho. Depois eu vou passando os panoramas, vou passar para vocês certinho, mas do dia 17 de abril em diante, nós vamos até... É melhor eu abrir aqui já, para não... Minha agenda não tá aqui. Nós vamos até dia 26 de junho, tá? Do dia 17 de abril até dia 26 de junho, numa segunda-feira, porque aí julho, abril, maio, isso mesmo. Porque aí julho é o tempo de férias, agosto conferência, e aí já começa a segunda turma, tá bom? Então lembrem do que eu falei, não esqueçam de orar já e pensar em pessoas que precisam fazer essa aula, precisam fazer essa escola, que a gente vai abrir as inscrições em junho para agosto começar, e depois a gente já vai mandando mais informações sobre a conferência, tá bom? Deus abençoe, até segunda-feira, fique na paz.